O que a gente precisa saber para falar sobre colorimetria, né? Qual que é o ponto inicial para a gente falar sobre colorimetria? A gente precisa entender que existem cores primárias e existem cores secundárias. Na verdade, as que interessam para a gente são as cores primárias. E quais são as cores primárias? É o vermelho, o amarelo e o azul. Essas são as três cores primárias, né? Se eu misturar amarelo, vermelho e azul, eu vou ter marrom. Então, antigamente, a colorimetria, né, a base dos nossos pigmentos era azul, vermelho e amarelo. Os pigmentos mais escuros, os marrons mais escuros, eles tinham mais azul do que amarelo e vermelho, por exemplo. E os marrons mais claros ou marrons médios tinham uma concentração maior de vermelho e amarelo do que de azul, no caso. E é por isso que muitas vezes as sobrancelhas das clientes ficavam azuis, ficavam esverdeadas, né, com aquela cor que era bem típica. Até muita gente deixava de realizar o procedimento de micropigmentação de medo de ficar com as sobrancelhas azuis. Mas acabava sendo inevitável pela base dos pigmentos. Então, vamos supor que um marrom escuro, tá? O marrom escuro, ele era composto por azul, bastante azul, pouco vermelho e pouco amarelo. Então, quais as cores que vão se degradar primeiro? Vai se degradar os que têm menos, né? Então, o vermelho e o amarelo acabavam indo embora. E qual o tom que restava? Restava o azul. Então, é por isso que as sobrancelhas nos tempos antigos, elas ficavam azuis, né? Esverdeadas. E como era um procedimento realizado numa camada muito profunda da pele, não era superficial que nem nos dias de hoje, ele ficava por tanto tempo ali na pele da cliente que cada vez mais ia degradando aquele pigmento, ia restando apenas partículas de azul e as sobrancelhas iam ficando muito azuis, realmente. Então, nos dias de hoje, isso mudou, tá? Isso mudou, graças a Deus, né? E a composição dos pigmentos, ela não vem mais com azul. A maioria dos pigmentos, eu não vou generalizar, porque eu não sei, eu não conheço todas as marcas de pigmento. Mas as marcas de pigmento que eu conheço e que eu já utilizei, elas estão utilizando em sua formulação o preto, o vermelho e o amarelo. Elas não estão mais utilizando a cor azul. Então isso é muito bom, porque previne de deixar as sobrancelhas das nossas clientes azuis, esverdeadas. Mas, ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso não é o que vai nos assegurar de que a sobrancelha não vai ter modificação na cor. O que vai nos assegurar de que a sobrancelha, que aquela micropigmentação, ela vai ter a cor desejada, vai ter a cor que realmente eu defini para o pelo daquela cliente, se eu realizar o procedimento na camada correta da pele. Então, eu não posso ultrapassar a derme papilar, né? Por quê? Porque na derme papilar existe uma renovação celular constante. E através dessa renovação celular, as partículas de pigmento, elas vão sendo eliminadas.
Então não fica pigmento parado e degradando ali na pele da nossa cliente. Então não vai acontecer de degradar o amarelo e o vermelho e ficar só o preto e depois de algum tempo a sobrancelha ficar preta. Porque na derme papilar justamente tem essa renovação celular constante e ela vai fazendo com que as partículas de pigmento vão sendo eliminadas ao mesmo tempo, né? Todas ao mesmo tempo, não acontecendo de sair, de ser eliminado primeiro a quantia de amarelo, a quantia de vermelho e aí por último a quantia de preto. Então é por isso que nos dias de hoje a gente consegue oferecer um serviço aonde a cliente vai ficar com a sobrancelha durante todo o prazo de duração com a cor desejada. É claro, desde que eu respeite a camada de implantação do pigmento. Legal? Então, por mais que as fabricações, né, de pigmento hoje tenham modificado as cores preto, vermelho e amarelo, se a gente fizer uma mistura, vai resultar em marrom. E aí, para a gente fazer um marrom mais escuro ou mais claro, é claro, é utilizado ou menos preto ou mais preto, e também é utilizado pigmento branco em pequenas quantidades para dar esse tom mais claro para os pigmentos. Legal? Então, meninas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque querendo ou não, o pigmento ele pode sim chumbar na pele da cliente. O que eu quero dizer com chumbar? Já aconteceu com vocês de você fazer um procedimento lindo na hora, né? Realizou o procedimento, ficou lindo, ficou maravilhoso. Quando a cliente volta para realizar o retoque, tá aquele fio que parece que foi muito pigmento lá dentro, ele tá muito escuro, com um tom realmente cinza, bem chumbado. Isso acontece primeiro pela escolha incorreta de pigmento, mas principalmente pela camada de implantação do pigmento. Então tem muitas pessoas que julgam algumas marcas de pigmento por deixarem os fios chumbados, mas na verdade o que deixa fio chumbado não é a marca do pigmento, mas sim a forma que você está implantando esse pigmento na pele da tua cliente. Então você precisa tomar cuidado com a camada de implantação, porque se você conseguir respeitar essa camada de implantação de pigmento, você não vai ter esse tipo de resultado chumbado nos seus trabalhos, né? O que faz esse pigmento ficar chumbado, né? Que eu chamo, é você ir profundo demais. Ele acaba não sendo mais a micropigmentação, que é um procedimento semi-permanente implantado na derme papilar, e ele acaba se tornando uma tatuagem, né? A tatuagem, a implantação do pigmento é na derme reticular. Por quê? Porque na derme reticular não vai ter essa renovação constante celular e as partículas daquele pigmento não vão ser eliminadas. Elas vão ficar fixadas ali naquele local. Por isso a tatuagem, ela é permanente. Só que na micropigmentação a gente não quer trabalhos permanentes por vários motivos. Primeiro, porque as técnicas estão em constante mudança e evolução. Então, se a tua cliente fez o procedimento hoje e daqui um ano ela quer modificar a técnica, dos dias de hoje é possível, porque de 8 a 12 meses a micropigmentação daquela cliente ela já vai estar quase totalmente degradada, né? Ela precisa fazer uma manutenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente não quer trabalhos permanentes é para a gente não ter essa migração de tom realmente. Porque como eu falei para vocês,
Se eu faço a implantação na derme reticular, o pigmento, o mais vermelho e o mais amarelo, eles vão acabar se degradando, eles vão sendo absorvidos ou eliminados pelo nosso organismo e vai restar a pigmentação preta. Então a gente corre o risco da sobrancelha da nossa cliente ficar preta e não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa cliente, desde o primeiro dia até o último dia de micropigmentação, ela tenha o mesmo tom, né, de sobrancelha, só que no começo vai estar um pouco mais escuro e depois ela vai desbotando, ela vai ficando um pouquinho mais clara com o passar do tempo. Então, são esses motivos que nos levam a preferir, a optar por procedimentos semipermanentes. E também, esqueci de falar para vocês, a questão do fio. Quanto mais profundo é o meu fio, mais grosso ele fica. Então, se eu quero fios finos, eu preciso ter a certeza de que eu estou fazendo a implantação do pigmento na derme papilar. Se eu passar um pouquinho da derme papilar, o meu fio já engrossa. Se eu for lá para a derme reticular, além daquele fio não sair mais, o fio vai ficar extremamente grosso. Então isso não é indicado, não é o que a gente deseja. E resumindo, né? Essa seria a maior diferença entre a micropigmentação e a tatuagem, e eu quis falar tudo isso para vocês entenderem que não é culpa da marca do pigmento. É claro, existem marcas que são melhores, digamos assim, marcas que não são tanto, né, em relação à fixação de pigmento, em relação à tonalidade mesmo, de ter tons mais bonitos, outras não tanto, mas a questão de vir pelo chumbado, de vir aquele pigmento chumbado, não é culpa do fabricante de pigmento, é nossa culpa por ultrapassarmos a camada ideal de implantação desse pigmento. Legal? Então, meninas, o que mais? Hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre os pigmentos da RB Colors. Ai, Ana, tá fazendo propaganda? Não, até porque eu não tô ganhando nada para isso. É porque realmente são os pigmentos que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Então, os pigmentos da RB Colors, para quem não conhece, são esses pigmentos aqui, tá? Eles vêm na caixinha, lacradinho, bem bonitinho. E uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tem gente que não sabe ainda, mas é de extrema importância. Qual a validade de um pigmento na micropigmentação? Primeiro de tudo, quando você pega o pigmento, ele vai ter a data de fabricação aqui, ó. Não é a data de fabricação, mas essa é a data de validade, ó. Esse pigmento, ai, não tá dando pra ver direito, mas ele é válido até dezembro de 2021. Isso significa que esse pigmento eu posso abrir agora e utilizar até dezembro de 2021? Não. O pigmento, ó, ele vem escrito aqui: válido por 180 dias após aberto. Então, o que acontece, gente? Você abriu o pigmento hoje, por mais que a validade dele seja até dezembro de 2021, após aberto, ele tem a duração de 6 meses. Então, abriu e você já vai marcar aqui, tem tudo certinho para você marcar, que não dá para ver muito bem, mas tem para você marcar em qual mês você abriu, em qual semana daquele mês e qual ano, para que você consiga cuidar da validade, tá? Eu particularmente, depois que eu abro um pigmento, ele não chega a durar 6 meses,
porque eu acabo utilizando eles mais rápido. Eu uso uma marca só para sobrancelha, para lábio não, mas para sobrancelha eu uso uma marca só e eu vou utilizando os pigmentos até acabar. Quando acabou, eu renovo o meu estoque, então eles acabam não durando 6 meses. Mas mesmo assim, esse aqui ele não tá marcadinho porque eu acabei de tirar da caixa. Mas a partir do momento que eu abrir esse frasco, eu já vou fazer a marcação ali atrás. Legal? Outra coisa super interessante que tem aqui dentro do pigmento, eu até vou ler para vocês, é o seguinte. A gente fica muito em dúvida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses pigmentos da RB, eles vêm com uma bula, tá? Como se fosse uma bula. E aqui tem várias coisas bem legais, tá? Que se vocês utilizam pigmento da RB ou qualquer pigmento que você utilize e ele tenha essas bulas aqui, é super interessante você ler, tá? Para que você tenha real conhecimento sobre o pigmento que você está utilizando. Então, é claro, eu já li toda a bula, tá? E eu achei algumas coisas interessantes aqui na bula. Qual que é a primeira coisa interessante que eu achei aqui? É a composição, tá? Então, primeiro de tudo, na composição, ó, vem pigmentos. Eu não sei se vocês sabem, mas os pigmentos, eles são um pó. É um pozinho que é misturado em alguns veículos e alguns solventes para virar o pigmento propriamente dito. Então, ele vem pigmentos, os veículos, solventes para micropigmentação artificial da pele, tá? E quais são esses produtos? Primeiro de tudo é a água deionizada. O que é uma água deionizada? É uma água que passa por um processo para se tornar purificada. Então, nada mais é do que uma água purificada, tá? Depois a gente tem o surfactante não iônico. O surfactante não iônico, ele é um veículo, então ele é uma base para misturar esse pó, porque o pigmento ele é um pó, tá? Ele tem a glicerina vegetal, então para ele não ficar tão aguado, né? Por ter a base de água, vai a glicerina para deixar ele um pouco mais cremoso, deixar ele um pouco mais consistente. Propileno glicol também é um solvente e pode conter os pigmentos utilizados abaixo, que aí vem toda a parte do Color Index. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Color Index, mas o Color Index são esses números aqui, ó, tá? E se você sabe interpretar esse Color Index, né, ou você pode inclusive pesquisar a respeito, você vai perceber que cada um desses numerozinhos é uma cor. Então é muito bacana, porque você consegue ver todas as cores que estão ali dentro desse pigmento, né, para chegar até aquele tom que você está utilizando. Outra coisa super interessante que eu achei aqui na bula, tá, é o seguinte: os pigmentos para micropigmentação Renata Barcelli não devem ser utilizados nos seguintes casos: gestantes, lactantes, predisposição a queloides, lúpus, hemofílicos, epiléticos, soropositivos ou outras doenças infectagiosas. Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica na dúvida, putz, será que eu posso realizar esse procedimento em gestante? Então agora você já tem a resposta. Se você usa pigmentos da RB Color, por recomendação do fabricante, você não vai realizar o procedimento em gestante. Legal? Então essas foram as duas informações que eu achei mais interessantes aqui na bula. É claro, tem várias informações, tá? É muito interessante. Mas a maioria delas são informações realmente relacionadas ao pigmento em si, né? O armazenamento, preparação do pigmento, rastreabilidade, recomendações, enfim. Mas isso aí tudo não fica tão
não fica tão interessante para nós agora nesse momento, né, falando sobre colorimetria.